verdade, no Brasil, um dado estatístico mais próximo, entre 4 e 6 milhões de brasileiros sofrem com a tal da síndrome do pânico. Praticamente toda a família já passou por isso aí, já teve alguém com a tal da síndrome do pânico, né? E aí, quando o assunto é ansiedade e depressão, esse número sobe ainda mais para 12 milhões de pessoas. E aqui conosco o Edson Brandão, que é uma referência nacional em hipnoterapia e para síndrome do pânico também, que conversa conosco, trazendo aí as dicas do programa para você que está talvez vivendo e não sabe. Tem gente que tem a síndrome do pânico e não faz a menor ideia do que se trata, né? Bom dia, doutor Edson, prazer recebê-lo. Bom dia, André. Bom dia ao povo sergipano. É uma alegria estar aqui conversando com as pessoas, trazendo um pouco de esclarecimento para essa área que ainda é um pouco desconhecida, né? Ou que também sofre preconceito, por não entenderem, por não conhecerem, né? Existe essa questão do preconceito também com a hipnose e tudo mais. Bem, hipnose é um negócio, tem muita gente que faz um trabalho sério, mas tem também aqueles que são verdadeiros charlatões, que se aproveitam, vamos dizer, da boa vontade e do povo, as pessoas às vezes querendo se livrar de um determinado tipo de problema e tal, e acabam sendo iludidos, né? Mas a hipnose eu sei que é uma coisa muito séria e sou fã do trabalho que se realiza no mundo inteiro. No Brasil a gente tem um trabalho sendo feito muito interessante, e eu queria exatamente saber, num caso como esse, de pânico, de depressão, de ansiedade, onde é que vocês se encaixam com esse trabalho da hipnoterapia? Olha, como é que funciona a coisa, né? A hipnoterapia hoje ela é bastante utilizada para diversos problemas, tá? Problemas emocionais e às vezes até alguns problemas físicos que têm origem emocional. A gente sabe que hoje, né, muitas doenças elas começam com uma disfunção, com algum problema emocional, alguma coisa que foi mal resolvida. E a hipnose, na verdade, ela é apenas um catalisador de uma terapia que a gente utiliza. Então, não é que a hipnose vai realizar a mudança na pessoa. A hipnose é apenas um canal. As pessoas confundem, eu não sei se é a mesma coisa ou não é, dá uma grande oportunidade do senhor esclarecer, uma regressão com o processo hipnótico propriamente dito. Tem tudo a ver ou não tem nada a ver? Sim. São áreas distintas? A hipnose, né, é uma técnica, é uma característica natural da nossa mente, inclusive, que a gente entra em hipnose, entra em alguns níveis de transe várias vezes na vida, certo, em diversas situações. E a regressão ela é uma técnica que é usada, também utilizada na hipnose. Inclusive a gente trabalha também com a regressão à causa que a gente fala. Tá? Mas que o processo de regressão, veja, regressão à causa é diferente de regressão de vidas passadas. Certo. Então é por isso que algumas pessoas com preconceito também confundem, né? E acreditam que em hipnose tem essa questão das vidas passadas. Se a pessoa acredita em vida passada, na regressão ela pode, né, trazer uma memória de vida passada. Não significa, né, que aquilo é verdadeiro, que não significa nada disso. De repente, se você não acredita, aquilo pode ser o seu cérebro atuando de forma... E se a pessoa não acredita, raramente vai acontecer. Né, porque a mente dela não tem condição suficiente ou informações suficientes para trazer aquela experiência. Entendi. Então é muito raro. É raríssimo de acontecer. Só chega a uma vida passada, pelo menos pelo que eu estou entendendo, pessoas que acreditam nessa possibilidade. Exatamente. Né? Então, o cidadão segue uma doutrina espírita, por exemplo, que o Brasil é um celeiro, né? E é uma doutrina muito importante, a gente não pode deixar de reconhecer. Enfim, esse cidadão, se fizer uma regressão, certamente ele vai encontrar aí, vai chegar na época de Gengis Khan, muito provavelmente. Exatamente. Né? Ou algo que o valha, né? Exatamente. Então, o processo de regressão de memória, a gente vai trabalhar com as emoções para encontrar a causa do problema, porque quando a pessoa tem uma síndrome do pânico ou qualquer outro problema emocional, certo, aquilo começou por causa de um acúmulo de emoções, que em algum momento a mente da pessoa está tão saturada e não aguenta mais e estoura aquilo, e vem o problema. O pânico, inclusive, recentemente, diante da tragédia com o Ricardo Boechat, a gente passou a ouvir falar do pânico mais ainda, porque o Boechat teve, né, o pânico, teve a síndrome do pânico, e passou por um tratamento sério, enfim, né? E as características são realmente impressionantes, né?
A pessoa passa a ter medo de tudo, de qualquer coisa, e aí não quer ir trabalhar, não quer entrar no elevador, não quer isso. Quer dizer, até que ponto a hipnose vai resolver um problema como esse? Porque, por exemplo, eu na minha família tive um ente querido que teve a síndrome do pânico quando esse assunto começou lá atrás, né? E foi há muito tempo mesmo, inclusive em Sergipe, poucas pessoas sabiam identificar naquele momento ainda do que se tratava. Era um assunto novo no Brasil. E em Salvador, um psiquiatra chegou e viu e disse: olha, você está acometido de um mal novo, né? Sim. Que é a tal da síndrome do pânico. Foi a primeira vez, inclusive, que eu ouvi falar disso aí, né? Em função da minha relação com essa pessoa que estava com problema. Mas aí ele trabalhou muito também na base da alopatia. Eu queria que você falasse sobre isso. Onde entra a hipnose e onde entra a alopatia ou remédio? A síndrome do pânico, né, algumas pessoas hoje ainda acreditam que é espiritual, então não tem nada a ver, é uma doença, né, um transtorno que o cérebro ele tem um sistema de alerta, né, que ele dispara esse alerta se tem algum perigo. Então o medo é para nos proteger. Só que o que é a síndrome do pânico? É quando o cérebro começa a disparar isso sem motivo. Certo. E aí vem aquela sensação de medo, de pavor, né, que isso dá vários sintomas físicos, né, e é comum a pessoa achar que está infartando, que vai morrer. Então, geralmente a pessoa vai para a nossa Você vê como o cérebro ele comanda, né, realmente. Exatamente. Né? Mas isso começou com alguma situação. E geralmente as situações que geraram o pânico, elas estão na infância. É por isso que a gente trabalha com regressão. Interessante. Você tem os gatilhos, né? Tem gatilhos. Então, algum fato aconteceu que gerou um gatilho emocional, outros fatos foram acontecendo e foram reforçando aquela situação. O que a hipnose faz é a gente trabalha encontrando as raízes emocionais desse problema. Claro que a gente não interfere no tratamento medicamentoso. Certo. Se a pessoa estiver com um psiquiatra, ela mantém aquele tratamento. Quando o psiquiatra vê que está resolvido, ele vai diminuindo a medicação até retirar. A gente não interfere nem em tratamento psicoterápico, nada. A gente faz um tratamento complementar. Em Sergipe, doutor, o senhor está chegando aqui, eu queria saber onde é que a gente consegue fazer um tratamento desse tipo, para a gente encerrar. Sim. Aqui em Sergipe eu atendo na Clínica Renove, que fica no bairro 13 de Julho, na rua Construtor João Alves, certo, número 101. Eu estou aqui uma vez por mês, então eu passo geralmente a semana toda em atendimentos aqui. Tá certo, então. Está aí uma grande oportunidade. O Dr. Edson Brandão é especialista em hipnoterapia. E você que está com algum tipo de problema nessa área, vá conhecer, fazer uma análise do problema, enfim, conversar e, enfim, que você seja muito feliz, porque nada melhor do que a saúde, né, doutor Edson? Olha, parabéns. Certeza. Eu sou um grande curioso, né, na verdade. Né? Diz que jornalista tem que ler tudo, tem que saber de tudo um pouco e tal, tem que ser generalista. E eu costumo dizer que eu leio até bula de remédio. Né? Então, fico muito feliz em saber, qualquer dia desses até, vamos marcar um bate-papo, tomando um cafezinho com mais calma, para a gente tirar mais umas dúvidas a respeito da questão da hipnose. Obrigado por ter vindo, tá? Legal, o senhor tem o telefone lá da clínica, por gentileza? Eu tenho o telefone, não da clínica, eu tenho o telefone da minha secretária particular, que cuida de todas as minas agendas, porque eu atendo em outras cidades. Então, o número é 99967 4786. 82 é o código de Alagoas. Isso, correto. 99967 4786.